Seja bem-vindo a mais uma Conversa Fraterna. Olá, meu nome é Júnior, represento o Grupo Fraternal Eurípides Barçanufo e o Grupo Fraternal Luz de Eurípides de Uberlândia, Minas Gerais. E convido a todos para um momento de prece e reflexão através dos ensinamentos do Mestre Jesus, em uma semana tão especial que iremos comemorar mais uma vez o nascimento deste ser iluminado que esteve encarnado entre nós. Para o melhor aproveitamento do nosso trabalho, quem puder e assim desejar, coloque um copo com água próximo de onde estiver. Nós estamos iniciando a Semana do Natal, sempre especial, mas que desta vez tem um significado ainda maior por todos os acontecimentos que estamos vivenciando neste ano de 2020. Ocorrências que nos fizeram mudar atitudes, provocando muitas vezes profundas reflexões a respeito da vida, de nossa existência, as relações com o próximo, perdas que possivelmente tivemos, alegrias e tristezas compartilhadas com toda a humanidade que neste Natal que chega nos leva ainda mais a refletir sobre os motivos e necessidades relativas à nossa existência atual. Portanto, queridos, para dar início a este momento de reflexão e prece, convido a todos para uma interiorização. Procuremos acalmar os nossos sentimentos, aqueles que desejarem, fechem suavemente os olhos. E assim vamos procurando esquecer os sentimentos negativos que muitas vezes nos acompanham para dar lugar a sentimentos de gratidão e alegria por estarmos aqui, encarnados. Vamos mentalmente formando entre nós uma corrente com elos de muito amor. E através da busca de sensações positivas, vamos colocando nossa mente e nossa alma em conexão com um plano maior, sentindo a presença e o auxílio de toda a espiritualidade do bem que neste momento nos ampara. E desta forma, bem tranquilos, vamos nos ligando com o nosso mentor individual, demonstrando a ele a alegria deste contato e pedindo que continue conosco durante todos os momentos de nossas vidas, nos guiando pelo caminho do bem. Suavizando ainda mais nosso padrão vibratório, vamos nos ligando ao professor Eurípides Barçanufo, emanando uma intensa vibração de gratidão e amor ao nosso querido patrono. Continuando com nosso pensamento elevado, vamos nos unindo a Maria Madalena e aos apóstolos de Jesus, e com eles chegamos a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos colocando sobre o seu manto de amor e de luz. E através dela, buscamos as esferas do Mestre Jesus, agradecendo a este querido irmão por ter convivido conosco e deixado as lições necessárias para seguirmos nossa jornada praticando o amor verdadeiro. E através de Jesus, buscamos a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo por esta oportunidade concedida de estarmos reunidos em seu nome. Pedimos a Deus que continue abençoando a cada um de nós durante todos os momentos de nossas vidas, nos amparando e guiando os nossos passos para a prática do bem a todos que encontrarmos pelo caminho, melhorando assim um pouco mais a cada dia a nossa condição moral na passagem por este querido planeta. Que assim seja. Queridos, vamos abrindo então os nossos olhos, porém mantendo o nosso padrão vibratório elevado, pois hoje iremos refletir um pouco sobre o Natal. Essa data tão especial vivida a cada final de ano que sempre nos traz momentos de reflexões, muitas vezes de reencontros entre familiares e amigos, algumas vezes uma oportunidade de sentirmos ainda mais a presença espiritual de pessoas queridas que nos deixaram, e neste ano especialmente tivemos a partida para o plano espiritual de pessoas que foram cometidas pela Covid-19. Essa doença que veio dar novos rumos para a história da humanidade, como ocorre de tempos em tempos, de acordo com os ajustes naturais necessários para o prosseguimento da evolução do nosso planeta e, por consequência, de cada um de nós.
um Natal de esperança. Esse, portanto, será o tema da reflexão de hoje e buscaremos o auxílio do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por vezes, nesses dias que antecedem o Natal, ficamos um pouco mais sobrecarregados em nossas tarefas diárias, pois além do que costumeiramente fazemos no dia a dia, buscamos nos preparar para as comemorações natalinas, né? Saímos para comprar presentes para as pessoas queridas, muitas vezes reformar a casa em que vivemos para receber os nossos queridos e muitas outras situações relacionadas às correrias do dia a dia que acabamos por esquecer o que realmente essa data nos deveria inspirar. Vamos então buscar algumas passagens, iniciando pela Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 2 e versículos 10 a 14, temos: O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura, e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Sim, meus queridos, esse é o verdadeiro e único motivo de nossas comemorações nessa data que se aproxima, o nascimento de Jesus. Da palha da manjedoura à ressurreição gloriosa, a sua passagem pela terra foi um marco luminoso. Nasceu sobre a palha simples de um estábulo, mas mudou o próprio calendário terrestre. Transformou aparentes derrotas em marcos luminosos para a evolução humana. E como condutor dessa evolução, não apenas apontou o caminho a ser seguido, mas como mestre perfeito o trilhou, ele próprio à frente. De sua origem humilde, elevou-se como um gigante do bem, cujas palavras amorosas ressoam até os dias de hoje. Desde o seu nascimento, Jesus deixou mensagens da mais profunda significação na história humana. Começou por mostrar que o verdadeiro poder se manifesta através do espírito imortal e não da matéria transitória. Começando a vida num berço pobre, entre pessoas comuns, ele demonstrou a força imensa da simplicidade e da humildade. Sabe-se que o seu nascimento se deu nessas circunstâncias não por estarem seus pais em condições de penúria. José, conquanto fosse um carpinteiro pobre, tinha com que pagar uma pousada, pois conforme relata o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 7, e também Irmão X, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 50 da obra Antologia Mediúnica do Natal, diz que o casal procurou algumas hospedarias, mas a cidade, em vista do recenseamento, estava repleta de viajantes e não havia aposentos disponíveis. Portanto, queridos, pode parecer que Jesus nasceu em meio humilde por essa condição meramente circunstancial, de não terem seus pais encontrado vaga em nenhuma hospedaria de Belém. O seu nascimento no estábulo pode ter sido circunstancial, mas a condição de pobreza já estava programada, visto ter escolhido a família de um carpinteiro. Então nós corremos para deixar nossas casas lindas, reformadas, com aspecto que muitas vezes gostaríamos que deixassem nossos vizinhos admirados com tanta beleza, e esquecemos que o plano espiritual escolheu uma manjedoura para o nascimento de Jesus. A maioria da humanidade cristã comemora o Natal sem atentar no que significou para a Terra o nascimento de Jesus. A sua vinda foi anunciada século após século por vários profetas. O povo hebreu esperava ansiosamente pelo Messias. O esperavam como se espera um libertador, um guerreiro que, segundo pensava a maioria, viria libertar o povo de Israel do domínio romano. Imaginavam muitos que o Messias seria um homem rico e poderoso que viria à frente de exércitos, que venceria os romanos, devolvendo então os sofrimentos e as humilhações impostas aos judeus durante muitos anos. Mas contrastando com as expectativas, a vinda de Jesus não se revestiu do luxo e da pompa de um palácio, nem de demonstrações exteriores de poder. Pelo contrário, as primeiras paredes que o abrigaram
foram as de um estábulo, e o seu berço foi a humilde palha de uma manjedoura. O seu poder manifestou-se na firmeza das suas convicções, na força da verdade e na exemplificação profunda do amor. Ah, o amor! Talvez então o Natal exista para lembrar a todos nós que o importante para a vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, é a prática do amor ensinado por Jesus. Quantas oportunidades temos durante a nossa passagem curta por este planeta para praticarmos esse amor? Neste ano que se aproxima do fim, tivemos grandes mudanças em todos os aspectos, seja de ordem material ou espiritual. No campo material, algumas pessoas deixaram de receber recursos que normalmente recebiam por seu trabalho, outras tantas perderam seus empregos, algumas outras conseguiram entender que poderiam viver com menos recursos, outras, já ao contrário, perceberam que era hora de mudança, de adquirir novos conhecimentos e exercitar novos trabalhos, e com isso descobriram talentos que nem mesmo sabiam que tinham. E aos poucos, todos nós fomos percebendo que somos sim capazes de vivenciar novas experiências e crescer nesse aspecto. Da ordem espiritual, tivemos muitas oportunidades de valorizar o que já havíamos esquecido, como a alegria de conviver um pouco mais com a família, perceber a importância de um minuto de afeto sincero com as pessoas que amamos. Através da busca de manter o equilíbrio de nossas condições materiais dentro daquilo que realmente necessitamos para sobreviver, acabamos descobrindo um tempo maior para os valores morais que haviam se perdido pelo caminho. Em uma outra situação delicada, alguns de nós vimos pessoas queridas partir para o plano espiritual acometidos pela Covid-19, ou através de outra situação ou doença que tenha sido acometido, evoluindo para o óbito. Refletindo sobre todas essas situações, neste momento gostaria de colocar a seguinte questão: como tenho reagido às mudanças que a lei natural nos impôs nesse ano, especialmente através da Covid-19? Como já dissemos no início, trata-se de um ajuste natural concedido por Deus aos homens. Surgindo a vacina para a cura física, como ficará a cura espiritual de cada um de nós, tendo em vista que as oportunidades que nos foram concedidas através desse vírus, entre outras, foi a de refletirmos um pouco sobre os verdadeiros valores, de desacelerarmos um pouco essa busca intensa de bens materiais, de refletirmos para a revolução tecnológica que estamos vivenciando, veio para nos trazer condições de facilitar o nosso dia a dia, mas muitas vezes, ao contrário, ficamos escravos de tantas influências que essas ferramentas nos trazem, como, por exemplo, o mau uso de redes sociais, informações de baixo padrão vibratório que nos afastam a cada dia de leituras edificantes, modelos de vida que são colocados como que se uma vitrine com o rótulo de vida perfeita e que muitas vezes, na verdade, nada mais são do que simples tentativas de nos induzir ao consumo desenfreado, ou imaginar que a nossa vida não é tão boa quanto a essas que vemos nas imagens das pessoas que ali estão expostas. Pois bem, queridos, é chegado novamente o Natal. Jesus nasceu. Essa data por si só se torna especial, mas essencialmente nesse ano podemos fazer com que seja diferente e talvez um marco histórico em nossas vidas, colocando um final em muitas atitudes que nossa consciência cobra há algum tempo, que devem ser mudadas, e dar início a uma nova era. Como ocorreu com o nascimento de Jesus, onde novamente começou a se contar os anos. Emmanuel, através das mãos de Francisco Cândido Xavier, na obra A Caminho da Luz, no capítulo 12, nos diz: começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Por essas palavras, vemos que a passagem de Jesus pela terra não foi de mais um missionário, mas constituiu-se num marco luminoso na história da evolução humana. Foi algo de tal significação que, como dissemos, chegou a mudar a contagem do tempo em antes e depois de Cristo. E talvez nós, nesse Natal, possamos colocar algo em nossas vidas como antes e depois desse Natal, mudando conceitos e atitudes que irão também nos levar para uma nova era. Mudando o plantio através da mudança de nossas atitudes,
para uma colheita muito proveitosa num futuro próximo, nos levando a cada dia a melhorar a nossa condição espiritual, que é a nossa vida real, dessa vez verdadeiramente com Jesus em nosso leme, como exemplo e guia a ser seguido. Convido, portanto, a todos para 3 reflexões com o objetivo de colocar esse plano em prática a partir de hoje. Primeiro, Jesus nos deixou exemplos a ser seguidos em todas as áreas. E o que eu tenho a oferecer a Ele como presente no dia do seu aniversário? Eu consegui seguir algum de seus passos? Jesus é o aniversariante, portanto é a Ele que devemos presentear. Então, o que tenho para oferecer ao Mestre? A segunda reflexão, podemos apresentar-lhe algum progresso desde o último Natal? Quanto nós crescemos em tolerância, bondade, paciência, benevolência, caridade? E terceira reflexão, como nos sentiríamos se Jesus, o sublime aniversariante, entrasse pela porta de nossa casa e viesse à nossa mesa participar da festa que afinal é em sua homenagem? Fica, portanto, essas 3 reflexões. Desejo a todos que me ouvem nesta oportunidade que comemorem com alegria, com boas refeições, na companhia de familiares e amigos queridos, num clima de tranquilidade e paz. Lembrarmos com muito carinho e gratidão das pessoas que passaram por nossas vidas e que neste Natal não estarão presentes fisicamente, mas em espírito estarão felizes como nós estaremos, pois afinal apenas mudamos de plano de existência por algum tempo, mas as oportunidades, tanto aqui no plano terrestre como no plano espiritual, devem ser aproveitadas, comemoradas e servir de aprendizados e melhoras onde quer que estejamos. Podemos e devemos festejar o Natal, mas sempre com a preocupação de agradar ao aniversariante, o nosso amado Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe. E neste momento, convido a todos para abrirem o coração ao atendimento espiritual, vibrações e prece que faremos a seguir. Procuremos, portanto, a nossa tranquilidade. Se preferir, feche novamente os olhos, acalmando os pensamentos, sentindo apenas o ambiente em que você está nesse momento. Vamos nos interiorizando e nos colocando à disposição para recebermos o atendimento das equipes do espaço. Com o coração aberto e muita devoção, bem ligados ao plano divino, peçamos ajuda mentalmente a tudo o que necessitamos. Seja qual for a nossa dificuldade no aspecto físico, material ou espiritual, imaginemos o auxílio do alto, sintonizando o plano espiritual com fé, amor, aceitação e paciência, para que tudo ocorra de acordo com o necessário para a nossa evolução espiritual durante esta passagem encarnada no planeta Terra. Peçamos a projeção do amor do nosso Divino Mestre Jesus e de Maria Santíssima por nós mesmos e por toda a nossa família aqui na Terra e a nossa família espiritual. Sentimos esse amor envolvendo todo o nosso corpo físico e espiritual, fortalecendo os nossos pensamentos no bem, a nossa fé e o nosso amor. Passamos agora para a fluidificação das águas. Em profunda sintonia com os mentores do espaço, vamos humildemente solicitando que coloquem os fluidos medicamentosos em nossa água e vamos aguardando em silêncio alguns segundos para que os mentores concluam esse trabalho. Seguindo em sintonia de prece e gratidão, vamos vibrando pelo bem universal neste momento tão delicado que atravessa o nosso planeta, pela paz na Terra, envolvendo o planeta em intensa vibração de amor, pelo Brasil e pelo povo brasileiro, e aos dirigentes que têm a responsabilidade de decidir sobre os nossos caminhos, emanemos uma intensa vibração de paz, luz e amor. Por aqueles que se encontram enfermos devido a essa pandemia ou a qualquer outra doença do corpo físico, por todos que se encontram desamparados física e espiritualmente, pelos que estão desencarnando
que possam ser amparados, acolhidos e encaminhados nesta nova etapa da existência, bem como aos seus familiares e amigos, para que encontrem a compreensão e o consolo necessário para superar essas ausências físicas. Continuemos vibrando pelos trabalhadores atuantes em todos os locais onde hajam necessidades. Vibremos pelos nossos lares, nossos locais de trabalho e estudos, por nossa família, por nós mesmos, para que possamos a cada dia colocar em prática o amor ensinado por Jesus. Vibremos à disposição dos mentores para que utilizem essas vibrações como necessitarem. E vamos encerrando, nos entregando a Deus, nosso Pai Criador, em forma de agradecimento por este momento de prece, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixe cair em erros e tentações, mas livra-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado. Me despeço desejando uma semana de muita luz, um excelente Natal, com muita fé em Deus, com amor e paz entre todos nós. Que assim seja. Você ouviu Conversa Fraterna, uma iniciativa dos grupos fraternais Eurípides Barçanufo e Luz de Eurípides.